Os jogadores do Internacional se reapresentaram nesta segunda-feira depois da derrota para a equipe do Corinthians fora de casa e iniciam a preparação para enfrentar o Nacional de Medellín, com notícias importantes para o técnico Roger Machado. Jogadores que estão retornando do departamento médico e que viram uma opção importante para o treinador para a partida que toma tons decisivos nesta quinta-feira. Enquanto isso, a expectativa que gerava em cima de Alan Patrick gerou um alívio ao longo do dia de hoje. O meia participou da atividade com os demais jogadores que iniciaram a partida contra o Corinthians e deverá estar à disposição de Roger na partida do Atanásio Girardot. A gente repercute também o movimento feito pelo adversário, que colocou um time com preservações em um clássico pelo Campeonato Colombiano e não perdeu. Falaremos também sobre movimentos da janela de transferências. Pelo menos 3 saídas vão acontecer na metade do ano. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 5 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, com os portões fechados, a reapresentação do grupo depois da derrota para a equipe do Corinthians, um treino onde os reservas participaram de uma atividade com bola, enquanto os titulares, ou pelo menos aqueles jogadores que foram titulares na partida contra o Corinthians, apenas correram em volta do gramado. E exatamente neste grupo de titulares que vem a grande novidade do dia para o Internacional. O capitão Alan Patrick esteve presente com os demais jogadores, correndo em volta do gramado, o que indica que ele estará à disposição de Roger para a partida de quinta-feira contra o Nacional de Medellín. O Lucas Colar, do Vozes do Gigante, informou nesta segunda-feira que o diagnóstico que foi feito em cima de Alan Patrick apontou um microestiramento na coxa, o que não é exatamente uma lesão, é um desconforto muscular, algo que, com preservação, com cuidado, com um mínimo tratamento, faz com que ele possa estar à disposição na quinta-feira contra o Nacional de Medellín. E esse é o grande ponto. Alan Patrick estará, pelo menos entre os relacionados, para viajar à Colômbia. E assim, deverá entrar em campo, já que o jogo tem também o seu ar de jogo decisivo. Claro que tudo isso mediante o monitoramento em cima das condições do jogador. Mas as notícias dessa segunda-feira são positivas para o meia, capitão e craque do Internacional. Existem outras informações importantes em relação ao departamento médico e jogadores do elenco colorado. Um dos atletas que estava no departamento médico e está próximo de retornar é o volante Diego Rosa. Ele que apresentou uma lesão muscular recentemente, esteve de fora dos últimos compromissos do Internacional e não joga desde então e começou a treinar nesta semana. O Diego Rosa já participou de treinamentos com os demais jogadores e vira uma opção para Roger muito provavelmente na quinta-feira. A gente sabe da ideia do Roger de também manter alguns jogadores que estão retornando de lesão ainda para finalizar a parte do treinamento. Então, eu não sei se na quinta-feira contra o Nacional de Medellín ele vai estar à disposição, mas vamos pensar no próximo final de semana. O Inter encara a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e não tem Bruno Henrique, que foi expulso no jogo contra o Corinthians. Opção para Diego Rosa estar à disposição do técnico Roger Machado e ser uma peça importante para o plantel. Dentre estes todos, aquele que está mais garantido para o jogo de quinta-feira é um colombiano, Johan Carbonero. Ele vem treinando normalmente desde a semana passada, não foi relacionado para a partida contra o Corinthians justamente para segurar um pouco mais a sua recuperação e está apto para viajar a Medellín e jogar contra o Nacional de Medellín. Também recuperado de uma lesão muscular, o ponta Johan Carbonero vai ser uma opção importante para o técnico Roger Machado, que via perder opções neste setor. Ele perdeu o Vitinho recentemente. Ele tem Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Carbonero, Wesley, agora Gustavo Prado. Tem um pouco mais de opções a partir do retorno do Carbonero, que pode ser inclusive o jogador titular na quinta-feira contra o Nacional de Medellín, porque vinha sendo um cara muito importante para o time colorado, na sequência final, principalmente, do título do Campeonato Gaúcho, tá? Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre saídas
que o Internacional pode executar na metade deste ano, na janela do mês de junho. Pelo menos 3 saídas vão acontecer. 2 de jogadores que estão encerrando o seu contrato com o Internacional, uma de uma venda que o Inter vai fazer provavelmente no seu sistema defensivo, com possibilidade desse número aumentar. Existe chance de Valência ou Borré saírem? Existe. E eu coloco isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira, uma limpa que acontece no plantel do Inter na metade de ano, com a possibilidade de algumas correções de rotas, e a gente explica isso aqui no canal. É só conferir no vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira, tá? Por último, tem informação sobre o adversário do Inter da próxima quinta-feira, que é o Nacional de Medellín, que entrou em campo nesse final de semana contra o Independiente Medellín ontem. A partida ela aconteceu no Atanásio Girardot com um mando de campo para o Independiente Medellín e o empate foi de 1-1, só que tem um detalhe. O Nacional de Medellín preservou diversos jogadores para a partida contra o Independiente Medellín. Jogou de titular, basicamente, o Ospina, que é o goleiro, os demais e o Cardona, que é o camisa 10 e meia articulador. Os demais jogadores, quase todos, foram preservados. O Morelos, que é o centroavante, entrou no segundo tempo. O Inestrosa, atacante, sequer participou do jogo. Então, há um foco do Nacional de Medellín, que perdeu para o Inter e perdeu para o Bahia, está com sua classificação muito ameaçada para essa partida de quinta-feira. Há um foco para o jogo de quinta contra o Internacional, a ponto de preservarem em um clássico. Pensem em um Inter preservando em Grenal. Foi isso que aconteceu lá em Medellín, na Colômbia. E o Nacional de Medellín conseguiu um empate com um mando de campo do Independiente Medellín. Um resultado interessante para a equipe do Nacional de Medellín, do técnico Javier Gandolfi, mesmo com os jogadores preservados. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem o UEFA Champions League nessa terça-feira e eu vou passar aqui as odds de Inter de Milão e Barcelona, jogo válido pela semifinal da UEFA Champions League, tá? A gente tem odds aqui da Champions, odd da Inter de Milão 2.8, empate 3.85, Barcelona tá pagando 2.3. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!